Vim gravar mais um vídeo, mas dessa vez é diferente. Fiz um vídeo de teoria sobre Pop Playtime capítulo 4. Enquanto isso, eu vou jogando uma partidinha de ranqueada enquanto converso com vocês. Então, não sei se vocês lembram daquela fase que foi descoberta em Pop Playtime, que era capítulo 3, que era uma fase de piscina, onde tinha um pato, e as pessoas teorizavam que eles iam no jogo com alguns Smiling Critter nadando. Mas eu tava pensando, e se eles resolverem reaproveitar essa fase? Por quê? Se eu não me engano, dos Nightmares Smiling Critter é um tubarão. O que tubarões fazem? Nadam. Então eu acho que essa fase vai ter o Smiling Critter Nightmare tubarão te perseguindo, e você vai ter que usar o ambiente ou puxar alguma alavanca para tentar distrair ele e parar por um tempo. Porque eu acho que ele não vai poder ficar fora da água. Acho que seria uma mecânica interessante. E como eu acho que talvez se ele não poder realmente ficar fora da água, eu acho que como a gente tá matando todas as criaturas dos Smiling Critters, que não são todos os Bigger Bodies, que não são do bem, eu acredito que a gente vai entrar, e aí quando a gente passar, a gente vai desativar a gente vai tirar a água e matar os Smiling Critter do tubarão. Eu acho que seria uma ótima ideia, considerando o que a gente teve já. Então aí eu fico a dúvida. O resto dos Smiling Critters eu não sei o que pode acontecer. Eu tava vendo um vídeo de um canal que eu acho que se vocês estão vendo canal vocês estão vendo teoria de Pop Playtime, é porque provavelmente vocês conhecem o canal do Terrorizando. Ele fez um vídeo falando que talvez o Pianossauro fosse cego. Inclusive eu recomendo vocês verem o vídeo dele, falando que o Pianossauro era cego por causa do olho dele, que não era tão grande que nem os outros monstros de Pop Playtime. Eu acredito que isso possa ser bem interessante, essa mecânica. Inclusive, eu também acho que talvez a gente tenha que, sei lá, derrubar alguns objetos para chamar a atenção dele, para mandar ele embora. Porque eu acho que ele também, né, deve sentir cheiro, né? Então a gente deve derrubar assim, pá, quando ele estiver perto da gente, para tirar ele dali e para ele ir embora, pra gente conseguir avançar para a próxima área. Eu não sei, eu não pensei muito bem nisso, se ele realmente vai ficar vagando por toda a área ou se ele vai ficar em uma estação específica. O que eu acho? Eu acho que seria muito mais interessante se ele ficasse vagando por toda a área. Seria meio difícil de passar por dois monstros, por exemplo, ao mesmo tempo. Eu acho que ele ficaria, por exemplo, sabe o capítulo 3? Eu vou usar ele de exemplo. Não tinha aquelas mini casinhas, mas fora era sem nada, tipo um ponto de descanso. E se esse novo capítulo não tiver o ponto de descanso? Sempre tiver o Pianossauro perseguindo a gente. Acho que seria uma coisa muito interessante. Ai, tô levando uma surra aqui. Porque daria sempre uma sensação de que você tava sendo perseguido e que você tem que saber a hora certa. É tipo os minigames dos Waka Wugs, que você tinha que ficar de olho no som onde ele tava vindo. Só que não acho que vai ser tão silencioso como foi com os Waka Wugs. Eu acho que vai dar pra ouvir melhor, porque é um piano. E se a gente for seguir a temática de matar todas as criaturas, eu não sei como a gente poderia matar ele de uma forma que combinasse. Porque não deram nenhuma dica de como a gente poderia matar ele. A não ser que a gente derrubasse alguma coisa que quebrasse o piano na boca dele. Mas aí eu fico com uma dúvida. Como é o homem? Porque uma dúvida que o Teorizando ressaltou no vídeo dele era o quê? O fato
que todos os Bigger Bodies, exceto o 1006, precisavam se alimentar. Mas se o novo personagem não tem uma boca, como é que ele come? Ele vai enfiar na bunda dele e vai absorver a comida. Então eu acho que não sei se tem um palpite sobre isso. Talvez, sei lá, tem uma no bucho dele, come pelo bigo. Sei lá, velho, não faço a menor ideia. E se ele não tem boca, como é que ele vai matar a gente? Será que ele vai esmagar a gente? Porque ele parece ser bem gordo e pesado. Então, se ele for esmagar a gente, aí já é outra história. Uma história bem legal. Porque é interessante, ele não vai cair um bicho tacando peso na gente. No vídeo do Teorizando, ele também falou sobre um personagem. No vídeo do Teorizando, ele também falou sobre o outro personagem, o Yarnaby. Que tem uma pessoa que ela tinha falado que ele achava que o Yarnaby teria tentáculos. E o Teorizando também ressaltou a teoria de que talvez o Yarnaby não mostrando toda a forma dele. Eu acho que isso realmente pode acontecer. Eu acho que o Yarnaby, sei lá, ele vai ficar com uma aparência mais parecida com o Demogorgon, porque ele já parece um pouquinho com o Demogorgon. Mas eu não acho que ele vai ter tentáculos. Sei lá, não sei porquê, mas a ideia de tentáculos é legal, certo? Mas eu acho que ele, sei lá, ele vai ser um jeito mais agressivo. Por exemplo, se ele nos caçar como um leão caça, aí seria muito mais interessante. E se ele realmente tiver tentáculos, imagina uma mecânica de conseguir tirar, ou um grab pack, que você na hora certa você tem que acertar a língua dele pra ele não conseguir te matar. Seria interessante um monstro que você tem como evitar quando ele já te atacou. Eu não acho que ele vai funcionar que nem o Catnap. Por quê? Se não me engano, não sei se é verdade, mas eu acho que se não me engano ter ouvido que a Mob Entertainment falou que esse capítulo será mais assustador que o capítulo 3. Então eu acho que é um perigo constante, é um perigo que você, por exemplo, o Pianossauro, você vai saber quando ele está se aproximando. Assim como os Waka-Wugs, que você sabia quando ele estava se aproximando. Mas se tiver uma criatura que você não sabe quando está se aproximando. Eu acho que o Yarnaby vai ser essa mecânica. Ele vai ficar escondido no momento. Sei lá, se camuflando de alguma maneira. Porque, pensa, é tipo um lugar abandonado. Então talvez ele vá rastejando pelas caixas. E a gente tem que manter a atenção para esquivar na hora certa. Porque o Yarnaby sempre estaria de olho na gente para nos atacar no momento mais vulnerável nosso. Como vão ter muitas criaturas neste capítulo? Porque eu acredito que nossa, sempre esqueço. Nightmare Smiling Critters serão aquilo que os Smiling Critters não foram em Poppy Playtime. Eles perderam muito a oportunidade de mexer com os Smiling Critters. Eles virão simplesmente matar eles. Eu acho que vai ser diferente dessa vez. Eu acho que eles vão ser nossos inimigos, exceto aquela ovelhinha. Porque ovelha negra, né? Tem todo aquele bagulho que o Teorizando mesmo falou. Que eu achei muito interessante essa ideia. E aí, então, eu acho que essas são tecnicamente as minhas ideias. Eu acho que seria muito interessante. Eu acho que ele ficaria numa área específica pra não ficar muito cheio a todo momento de Smiling Critters. Eu acho que primeiro a gente teria que passar por uma área de um Smiling Critter que a gente pudesse escolher qual era primeiro. E aí depois aí depois a gente era obrigado a enfrentar o Yarnaby. Porque aí o Yarnaby, ele ia ficar, por exemplo, ele não ia te atacar o tempo todo, porque o foco ia ser mais sobre os outros Smiling Critters, os Dark Smiling Critters, durante a área deles. Mas eu acho que ele vai sim avançar na gente. Eu acho que seria muito interessante. Porque você não só teria um problema pra se preocupar. Por exemplo, você no corredor tem que tomar cuidado.
Mas eu acho que também vai ficar muito difícil, né? Então eu acho que ele não vai realmente entrar nas áreas. Acho que ele vai ter uma área própria. Ou ele vai ficar também na parte lá do centro junto com o Yarnaby. Quer dizer, junto com o Pianossauro. Porque o Pianossauro, se ele tiver uma mecânica assim como o Teorizando disse, eu acho que seria muito interessante ele ficar atrás da gente. Mas como ele não é tão prestativo, ele não seria tão perigoso assim, porque ele não ficaria na área central. Então é isso, essas são as minhas teorias pro vídeo de hoje. Bote nos comentários as suas teorias sobre o novo capítulo de Poppy Playtime. Se vocês acham que minhas ideias estão certas, se vocês têm novas ideias para a mecânica do Yarnaby. Talvez eu traga outro vídeo hoje, depois de me examinar os outros Smiling Critters, para ter mais uma ideia marota de como a gente pode derrotá-los no game e como a gente pode, talvez, enfrentá-los e onde enfrentá-los. Eu acho que se não for essa ideia da gente matar o tubarão através da falta de respiração dele, quer dizer, através da água, né, que a gente vai tirar a água, eu acho que a gente talvez aqueça ele. Porque a ideia original da Mommy Longlegs era o seguinte, não sei se vocês lembram, que ela iria morrer através de um forno, porque tava falando no trailer dela que não pode se superaquecer a Mommy Longlegs. E se não pode superaquecer a Mommy Longlegs, mas acabou que a gente não teve esse final. Mas eu acho que isso vai acontecer com o dinossauro. Eu acho que a gente vai sobrecarregar o corpo dele, porque tecnicamente ele precisa da água, porque ele é um animal marítimo. Então eu acho que ele precisa da água. E aí a gente vai, em vez da gente tirar, mas ele não deve precisar, sei lá, ele precisa só um pouquinho de água. Então eu acho que a gente vai secar o corpo dele pra matar ele. De alguma maneira. Porque não dá mais pra gente usar o Grappack Bird, sei lá, pra dar um eletrocutar a mão dele, porque o Grappack Bird foi jogar no Vasco, queimando o corpo, a carcaça de Catnap. Eu não acho que o 1006 vai aparecer na sua forma completa nesse capítulo. Eu acho que no máximo o que vai ocorrer é uma pequena aparição do 1006, no máximo, ou uma revelação nova sobre o segredo dele. Então este foi o vídeo de hoje. Essas são as minhas teorias. E agora, depois vocês nos contam nos comentários as suas teorias. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário, para saber que vocês estão gostando e gostariam de mais teorias de Poppy Playtime. Falou! E esse foi o vídeo. Até mais!